eu pediria para os pais, número 1, mudarem a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Vou repetir de novo. A era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. E o ser humano atual, na intoxicação digital, no mundo da IA, virou um apontador cruel de erros, um criticista. Casais que não sabem ser relaxados e ver um charme, os defeitos dele ou dela. Você é maravilhosamente ansiosa. Ou ela olha para ele, você é admiravelmente impulsivo. Os casais não relaxam mais. Eles não têm tolerância, não sabem transformar o caos em oportunidade. Querem resolver tudo a ferro e fogo, porque a IA dá respostas corretas. Aparentemente, ela erra em vários quesitos, mas dão respostas rápidas e lógicas. O mundo digital também. Só que o mundo real não pode e não deve acompanhar um mundo emocional. Não pode. O mundo digital, ele está em outra vibe. Não é humano aquilo ali. Aquilo ali é lógica pura, é código puro, não tem emocionalidade. Por exemplo, vocês já tiveram a oportunidade de ler alguns textos da Bíblia, não? Sim. O Kaique é um leitor mais da Bíblia. Eu não sou muito, não. Tá. Eu fui um dos grandes ateus que pisou nessa terra e fui pesquisar a mente de Cristo sobre os ângulos da psicologia, psiquiatria, sociologia e assim por diante. Tem uma passagem que me intrigou demais. Certa vez, os alunos do mestre dos mestres só lhe davam dores de cabeça. Todos eles tinham graves problemas. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. João era bipolar, no momento era generoso, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Mateus era corrupto. Brinquei até com o Sérgio Moro, estava numa conferência minha há uns 2 meses. Eu falei, Sérgio, se fosse no auge da Lava Jato, talvez se pegaria Mateus, entendeu? E o melhor deles era Judas Iscariotes, o mais dosado, o mais sereno, da tribo dos Zelotes, o mais culto e assim por diante. Aqueles jovens estavam fascinados com aquele homem que fazia espetáculos físicos e intelectuais. Certa vez, eles queriam mais um espetáculo. E, de repente, ele parou diante de um alvo. E ele olhou o alvo e todo mundo queria ver o que ele via, mas ninguém enxergava. Ele se aproximou, as pessoas prenderam o fôlego. E, de repente, ele olhou para a multidão, em destaque para os seus alunos, e falou: os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Olhai os lírios dos campos e vejam como são tão belos. Que homem é esse que, no auge da fama, interrompe o cortejo para dar valor àquilo que é intangível aos olhos, quase não perceptível? Por que ele observou um lírio como um fenômeno inenarrável para produzir o prazer? E falou: vejam como eles são tão belos. E os lírios dos campos era uma metáfora, representa milhares de pequenas flores, de pequenos elementos, estímulos que passam despercebidos. Por exemplo, você tem seu filho, já perguntou para ele: o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Que pensamentos perturbadores te assombram? Ou para sua esposa, onde eu errei e não soube? Você é um lírio do campo. Quais são os seus sonhos que você enterrou? Que medos te abarcam? Nós não sabemos colher os lírios dos campos, porque nós, cada vez mais, somos viciados com esse mundo digital, viciados em apontar falhas, viciados em buscar no mundo exterior aquilo que só é possível ser conquistado dentro de nós mesmos. E, de repente, ele fez uma crítica a um grande rei, ao rei Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Começou bem, mas terminou pessimamente, depressivo, angustiado, nihilista, autodestrutivo, dizendo que tudo era vaidade, vaidade das vaidades, nada me dá prazer para o ser humano. E para mim, em destaque, eu fiz tudo que meus olhos, tudo que ele pediu, eu propiciei. Mulheres de mulheres. Bom, o sujeito tinha 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. Bom, era um sociopata sexual. Tinha palácios, vinhas, tudo que era o máximo. Imagina o que encanta uma pessoa que na atualidade. Ele tinha multiplicado por 1000. Chegou a tal ponto que ele, que era um sábio, se tornou um louco emocionalmente. Ele se perdeu no poder. O poder mal trabalhado,
É muito grave. Eu já tratei de pessoas multibilionárias. Há muitos estados na Forbes que se tornaram miseráveis morando em palácios. E o sucesso é mais difícil que ser trabalhado que o fracasso. E o risco do sucesso é arquivar janelas na nossa mente, arquivos mentais que aumentam o nível de exigência para que possamos ser felizes, relaxados e realizados. E toda vez que eu faço um treinamento de gestão da emoção, por exemplo, para uma celebridade mundial, eu falo, você já perdeu. Mas como, Dr. Cury? Você já perdeu, independente da sua ética, independente da sua responsabilidade social. Porque a psicoadaptação, ela fez com que você contraísse a capacidade de sentir prazer. Então vamos lá, eu explico para eles. Quando você autografava nas mãos, ou um papel, ou era aplaudido por meia dúzia de pessoas, era poderoso? Sim, muito poderoso. E agora, o ribombar de um estádio todo te aplaudindo? Não, às vezes eu não sinto nada. Às vezes eu fico preocupado com a crítica da imprensa, ou um contrato que ainda não está resolvido. Claro, ele perdeu a capacidade de fazer da vida um show imperdível. Honestamente dizendo, as pessoas, elas nascem muito mais felizes e vão se tornando cada vez mais tensas, pesadas, angustiadas, a não ser que o eu se torne um gestor da emoção, para entender que ninguém é melhor nem maior do que ninguém, que temos muitos defeitos, que a humildade não é um fenômeno da fragilidade, é reconhecer nossa pequenez, reconhecer, inclusive, que nem sabemos como pensamos. Talvez seja uma das pessoas que mais construiu o conhecimento sobre o pensamento. Eu fico perplexo. Está vendo a palavra perplexo? Como eu entrei na memória e encontrei essa palavra perplexo? Sabe como? Eu não sei. Eu sei que eu produzi. Eu estou lendo milhares, milhões de algoritmos. Estou financiando a minha capacidade de construir pensamentos. Nós não sabemos. Por isso o orgulho é uma estupidez intelectual. O egocentrismo, o egoísmo e o individualismo são fenômenos da ignorância. O radicalismo, a necessidade neurótica de poder são fenômenos que refletem a loucura do ser humano em não compreender minimamente a complexidade que o torna um homo sapiens, alguém pensante. E eu espero que as pessoas, para sobreviver na era da intoxicação digital, pense o pensamento, pense a complexidade do que é ser um ser humano, para que ela possa ser um caminhante que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Muito bom. Doutor, você falou dessa questão dessa psicoadaptação, e aí eu te pergunto, por que é tão difícil ser grato pelo que você já conquistou? Né? Porque é o que você falou, às vezes a gente não imaginava, sei lá, o podcast começou há 7 anos atrás, o Primocast está fazendo 7 anos agora essa semana. Uhum. E a gente não imaginava, às vezes, ter episódios de 1 milhão de views, 2 milhões, entendeu? Fazer 100 milhões de views num ano. E hoje, às vezes, parece um número, né? Antigamente, a gente ficava ali na JK, ali no JK Iguatemi, ali próximo ali, a gente ia no shopping almoçar, e o podcast era em áudio, alguém parava a gente, eu escuto vocês. E a gente chegava e falava assim, caramba, olha, reconheceram a gente, que legal. Tá dando certo. Tá dando certo. E hoje, às vezes, sei lá, eu tô no shopping, assim, alguém para pra tirar foto, às vezes, dentro de mim, fala assim, caramba, cara, esse cara tá me atrasando e eu queria só ir pegar meu carro porque eu tenho um compromisso. Parabéns pela honestidade, fico muito feliz, porque é isso que ocorre no mundo todo. Parabéns mesmo. Olha, é raro eu ouvir pessoas que sejam tão transparentes. Isso ocorre com os listados na Forbes, isso ocorre com os atores e atrizes de Hollywood, isso ocorre com os políticos. Isso ocorre com os influenciadores digitais do mundo todo, com os esportistas. Com o passar do tempo, nós vamos perdendo a capacidade de fazer das pequenas coisas um show para a nossa emoção. E é por isso que eu reitero, não deem presentes em excesso para os seus filhos. Pais, vocês têm que dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aprender a falar das suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles. Porque cedo ou tarde eles a chorarão. Aprender a falar dos seus desafios para que eles entendam que não há céu sem tempestades. Mas nós nos psicoadaptamos, achamos que conhecemos quem está ao nosso redor, conhecemos as pessoas com as quais convivemos, mas conhecemos no máximo a sala de estar da grande personalidade. Não conhecemos nem as partes íntimas, os quartos e nem os porões. E nós, frequentemente, somos estrangeiros
no planeta mente. Nós não apenas pisamos na superfície do planeta Terra, nós pisamos na superfície do planeta mente. Somos superficiais, frequentemente egoístas, achando que somos donos da verdade, sem saber que a verdade é um fim inatingível. Você quer ver que eu vou criar mais complexidade e, ao mesmo tempo, transmitir de maneira mais factível e entendível? O pensamento é real ou virtual? Ixi, é difícil saber, né? Então, e é difícil mesmo. Quando um paciente é atendido com um quadro depressivo por um psiquiatra, e o psiquiatra ou o psicólogo interpreta o quadro, a dor inenarrável dele, a perda do prazer de viver, o isolamento social, não sabe por quê nem por onde, não consegue se emocionar com os estímulos da rotina diária. Ele está no maior cárcere, o cárcere do desprazer de viver. Às vezes é lúcido, ético, mas perdeu o encanto pela vida. Quando o psiquiatra fala sobre a sua dor, e quando o paciente também a descreve, o pensamento que eles transmitem é real ou virtual? Vixe, cara. Quando você discute com a sua esposa, com um problema, quando conversa com os amigos, o pensamento é real ou virtual? Eu acho que não é real, né? Porque você está criando isso, né? Você está fabricando. Tipo, você está criando a sua melhor versão da verdade na sua cabeça e usando seus argumentos. Geralmente, quando você briga, é assim, né? Por exemplo, quando você briga com sua mulher, ela acha que você fez um negócio, você fala, pô, mas eu não fiz esse negócio. Cada um está criando a sua verdade. Então, não é real. Então, não é real. Você levanta o tom de voz de vez em quando? Sim. Sim. Nós levantamos o tom de voz. Porque nós consideramos o pensamento real ou virtual? Porque a gente considera ele real. Real. Por exemplo, quem corrige 2 vezes a mesma coisa? Já corrigiram 2 vezes a mesma coisa? Claro. Sim. Os nossos espectadores também. Quem corrige 2 vezes é um pouco chato. O cara... 3 vezes ou mais é o quê? Muito chato. Pô, inconveniente, o cara, né? Pentelho. E 5 e 4 vezes ou mais? Ah, não. Aí não dá, né? É insuportável. É. Eu dei uma conferência não faz muito tempo para mais de 2.000 mulheres, líderes no Brasil. Aí eu perguntei, quem é que é insuportável aqui? Corrige 4 vezes ou mais? Quase todas. Também quando eu dou conferências e treinamentos para empresários, é a mesma coisa. O ser humano, ele considera o pensamento como real. Por isso ele é repetitivo. Por isso ele faz chantagem. Ele faz generalizações. Você sempre faz isso. De novo. Você não tem... Nós usamos estratégias achando que o pensamento é um bisturi para mudar a matriz da memória do outro, para mudar a personalidade do outro. Ou elevamos o tom de voz. A espécie humana nunca estudou o elemento mais importante que a torna pensante, que é o próprio pensamento. Isso foi um erro dramático na construção das ciências. E é por isso que as universidades, como Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, MIT, a Universidade de Pequim, de Paris, de Tóquio, elas estão erradas. Elas não formam pensadores que gerenciem a sua emoção e gerenciem os seus próprios pensamentos e os tornam protagonistas e autores da sua própria história. São especialistas em formação técnica. Sim, são notáveis. Mas eu falo para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, se vocês não entenderem a matriz do pensamento, vocês nunca vão ser de fato autores da sua própria história. O pensamento nunca foi real, ele é virtual. E por ser virtual, nós temos 2 fenômenos. Uma plasticidade construtiva e uma liberdade criativa mais do que qualquer diretor de Hollywood. Vocês nunca ficaram perplexos que nós produzimos pensamentos que parece que até Deus duvida? Não é assim? Cada coisa que passa na nossa mente. De onde surge isso? Inclusive, não surge de algoritmos lógicos como a IA. Não surge. A IA precisa de fazer uma varredura de milhões de dados na velocidade da luz, quase da velocidade da luz, para produzir uma resposta. A internet chama de pensamento intrusivo. Então, só que mesmo ela precisa de algoritmos. Nós ultrapassamos os algoritmos quando nós usamos um outro tipo de pensamento chamado antidialético ou imaginário. Einstein dizia, sem conhecer muito a mente humana, mas acertadamente, que a imaginação é mais importante que a informação, mais importante que o conhecimento. E é de fato. Ele se via sentado num raio de luz e observava o que ocorria com o tempo e com o espaço. Ele rompeu com a física newtoniana, lógica linear,
Porque ele usou a imaginação, ele saiu do esquema dos algoritmos psicolinguísticos. Eu estou usando algoritmos psicolinguísticos. Eu estou falando de acordo com os símbolos da língua portuguesa. E todas as pessoas falam de acordo com a sua língua. Mas esse é o mais pobre dos pensamentos. Eu te pergunto, uma criança antes de entrar na escola pergunta muito ou pouco? Muito. Só pergunta, né? Só pergunta. Minha filha só pergunta. Começa a aprender a falar, só pergunta. só pergunta. Tá. E com o passar do tempo, ao longo da escola? Ensino médio, universidade, elas perguntam muito ou pouco? Começa a perguntar pouco, eu acho. Pouco. Por quê? Porque a escola intoxica os alunos no mundo todo, gerando um atraso da evolução da humanidade com o pensamento algoritmo, o pensamento lógico linear, linguístico. Não estimula o pensamento imaginário, antidialético, rebelde à lógica. Ele é a matriz que forma os medos, mas ele deveria ser a matriz também que forma a segurança e a autonomia. Ele é a matriz que forma a capacidade de você amar, mas também é a matriz que leva você a odiar e rejeitar, mesmo pessoas que você não conhece adequadamente, só por algumas características de personalidade. O pensamento mais complexo, o antidialético, não foi estudado adequadamente. Ele é virtual e ele é a fonte mais excelente da criatividade. Uma pessoa só consegue se tornar um brilhante pensador, um brilhante entrevistador, um brilhante consultor econômico, um brilhante cientista, um brilhante político, se ele liberta em destaque o pensamento anti-algoritmo, pensamento antidialético. Mas só que nós não usamos adequadamente ele. Nós libertamos esse pensamento para produzir o caos. Medo, ansiedade, necessidade neurótica de poder, necessidade ansiosa de controlar os outros. Bom, dá para você perceber, quando eu olho para a espécie humana, eu vejo a espécie humana com baixo nível de viabilidade. Mais uma vez digo, tem sido uma voz solitária, dizendo em mais de 90 países que nós somos superficiais como espécie. Mesmo a educação mundial, ela está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Desde a pré-escola à universidade, teria que se mudar, a haver uma revolução na educação, inclusive na relação entre pais e filhos. E essa revolução passa pelo professor deixando de ser lógico linear, vivendo excessivamente esse pensamento algorítmico para libertar o pensamento antidialético. Hoje, os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam alimento para uma plateia que não tem mais apetite. O último lugar que as crianças, adolescentes e universitários querem estar é dentro da sala de aula. Então, os professores deveriam deixar de ser cartesianos, lógico-lineares e serem provocadores da arte de perguntar. E quando alguém pergunta, ele deveria levar toda a plateia de alunos a aplaudir o aluno para prevenir o bullying, prevenir o suicídio, prevenir a automutilação, para que os alunos saiam do anonimato e entrem para o estrelato entre os seus pares. Porque é entre os pares que geram os maiores conflitos. Mas onde é feito isso? Em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, na Universidade de Pequim? Não. Nós estamos no tempo da pedra, em termos da formação de pensadores. Mas estamos no auge na formação de repetidores de dados. Total. E como é que constrói, doutor, como que a gente consegue construir pensamento, ter mais clareza numa era de tão enlatado, né? Porque tudo é emborrachado. Tudo é emborrachado, né? Tudo é tão falso. Você vê né? que até as conversas de bares hoje se resumem a uma headline, né? Porque ninguém clicou na legenda do post do Instagram para ler o resto da matéria. Aí a gente pode até entrar na questão política. A gente está em ano de eleição. Esse é um período que parece que ninguém está pensando. É só narrativa. Eu vejo pessoas incríveis que elas emburrecem durante esse período. Elas ficam assim... Um delírio coletivo, né? Você fala assim, cara, eu não estou te reconhecendo mais, você tá maluco. Independente da ideologia ou do lado que você apoia, a pessoa fica cega, fica maníaca, né? Eu vi muito disso acontecer. Como que a gente constrói um pensamento melhor nessa era de hoje? Então, em primeiro lugar, nós teremos que, no âmbito da política, falar menos de partidos e de ideologias e muito mais de projetos. Por exemplo, nós perdemos o bônus demográfico, ou estamos perdendo, o finalzinho dele. E o sistema previdenciário brasileiro é uma pirâmide. Precisa de mais gente trabalhando para sustentar quem está na base se aposentando. Só que a pirâmide está se invertendo. Mais gente se aposentando, menos gente trabalhando e menos pessoas nascendo.
Então, não há garantia de que daqui 10 ou 20 anos vai haver condições das pessoas se aposentarem. E os políticos não falam sobre isso. Por exemplo, a IA e a robótica vai causar um tsunami. O tsunami já ocorreu, mas vai fazer uma varredura. Dezenas de milhões perderão emprego. Inclusive, a IA fará melhores podcasts que vocês, que são notáveis. Nossa, já deve fazer, né? Já deve fazer. A IA, Já deve fazer. a IA vai ser o melhor consultor financeiro. A IA vai operar 10 vezes melhor que médicos. A IA vai substituir advogados e milhares de outras, Sim. dezenas de outras profissões. E ninguém está discutindo isso. Eu acho que, na minha opinião, deveria ter um ministério de IA e robótica, já que a IA vai causar um tsunami, então vão usá-la a nosso favor para melhorar a produtividade, para que, já que perdemos o bônus demográfico, nós temos que usar estratégias para aumentar a produtividade em todos os setores, no setor de serviços, na indústria, na agronomia e assim por diante. Mas nós estamos dormindo em berço esplêndido. Estamos falando de partidos e ideologias. Algumas pessoas dizem, mas Cury, você tem vontade de se candidatar à presidência? Tem algumas pessoas que me perguntam, porque eu tenho falado ultimamente muito sobre esse tema. Eu falo, em tese não. Mas às vezes passa na minha mente que eu gostaria não ser uma ameaça para a direita ou para a esquerda, mas de discutir projetos para um Brasil que contempla nossas crianças e adolescentes, porque cada criança nasce devendo R$50 mil, pagando juros de Selic 15, mais spread de 2 ou 3, não é sustentável. Nós estamos num país que é o celeiro, entre aspas, do mundo, mas não somos superpotência mundial ainda. Por exemplo, o Brasil produz 135 milhões de toneladas de milho. A China produz o dobro, os Estados Unidos o triplo. E, de acordo com a FAO, em 2050 vai haver uma insegurança alimentar brutal. Precisaríamos aumentar em 60% a 70% a produção de alimentos. Veja bem, 25 anos. Que idade você tem, Lucas? Tenho 31. 31. Você vai ter 56 anos. O caos. Inclusive, teu filho vai ser um adolescente. Como é que vai ser? Se não há segurança alimentar, 60% a 70%, o mundo produz 3 bilhões e 100 milhões de toneladas de grãos. 60% dá cerca de 1 bilhão e 800, é 6 Brasis. E aonde vamos ter tecnologia para aumentar a produtividade se os ambientalistas não estiverem na mesma página que os agricultores? Porque quem eram as celebridades no século XIX, quando a humanidade passava fome, e ela aumentou só cerca de 600 milhões do século I ao século XIX, e aumentou de 1 bilhão no começo do século XX para 8 bilhões agora no século XXI, em um pouco mais de 100 anos, quem era a celebridade no passado eram os agricultores. Não eram atores, não eram cantores, não eram esportistas, eram os agricultores, porque a fome estava no encalço da humanidade. Agora, em 2050, as portas, estamos aí. Imagine que as Torres Gêmeas faz quase 25 anos que elas caíram naquele ato terrorista. Tudo passa muito rápido. E se o Brasil não duplicar a produção de alimentos na próxima década e contribuir para amenizar um pouco o drama, como é que nós vamos enfrentar esse caos? E não se fala sobre isso. Se fala de partidos, se fala de ideologias. E nem se fala uma coisa séria. Quem é o maior inimigo do capitalismo? O maior inimigo do capitalismo não é mais o socialismo e não é mais o comunismo, é a inteligência artificial. O topo da criação do capitalismo é a IA. E a IA vai gerar o quê? O que difere você de outras pessoas? É a escassez cognitiva. Você tem conhecimento, tem ousadia, tem capacidade de entrevistar, tem experiência existencial. Isso te difere de você de milhares. O Thiago Negro é diferido de milhares, pela escassez cognitiva. Eu sou psiquiatra mais lido da atualidade. Essa escassez cognitiva que eu tenho, daqui a pouco eu não tenho mais, porque todas as pessoas têm acesso às mesmas informações. Consequentemente, não há mais desafios. Consequentemente, não se corre mais risco. Consequentemente, não se liberta o imaginário para se produzir novas ideias. Então, a IA pode se tornar, sem dúvida nenhuma, a criatura mais excelente pode se tornar o maior problema para o criador. E nós temos que preparar para
uma renda geral universal, temos que se preparar para adaptar as pessoas para um novo modelo de vida e assim por diante, para desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para que as pessoas possam ter sentido existencial e possam se tornar protagonistas num ambiente onde quase ninguém vai ser protagonista, onde seremos espectadores passivos. Então, queridos amigos, os desafios são muito grandes, tá? E eu espero que as pessoas possam entender que nós temos que revolucionar a educação para formar pensadores. Caso contrário, nós vamos preparar as crianças, adolescentes e adultos para os consultórios de psiquiatria. Aliás, talvez nem para os consultórios de psiquiatria, porque hoje a IA ela é muito mais utilizada psicoterapeuticamente para perguntas do que qualquer outra atividade. E as pessoas estão confiando nas respostas. A IA é empática, entre aspas, ela elogia, ela dá respostas assertivas, fala que você é uma pessoa incrível, ela não te coloca em xeque, ela não é preparada para gerar dúvida em você. Você pode treinar ela para ela ser do jeito que você quer, né? O pessoal não percebe isso. Se você está entrando no seu chat GPT, que te conhece, que você conversa todo dia, e faz uma pergunta sobre uma discussão, ela vai ficar do seu lado. Ele não vai falar que você é um idiota. Ele não vai falar que você é um idiota, ela vai ficar do seu lado. Porque ela sabe quem você é, ela entende você, ela entende sua cabeça, ela vai estar do seu lado. Aí é a mesma coisa de você estar dentro do seu Instagram lá e você achar que tá todo mundo falando daquilo. Não tá. É a sua bolha, o seu algoritmo que tá falando daquilo. A humanidade tá falando de milhares de outras coisas. Mas é o perigo do algoritmo. Então, que a galera fica presa no próprio algoritmo e acha que aquilo é o coletivo. Você tem razão. Então, os políticos no mundo todo estão dormindo. Eles não percebem o problema grave que vem aí, entendeu? São centenas de milhões de pessoas, ou talvez bilhões de pessoas. Alguns dizem que serão bilhões. Os pais da IA não sabem mais o que ocorre dentro dela. Assim, lembra que eu falei que vocês não sabem como vocês pensam, como entra na memória, meia bilhões de opções para resgatar cada verbo? Eles não sabem o que está ocorrendo mais lá. Porque ela se retroalimenta, ela se autoevolui. E isso é muito perigoso. Talvez a humanidade viverá os seus melhores dias de produtividade, mas não viverá os seus melhores dias da emocionalidade, do encanto pela vida. Caso contrário, não teríamos estatísticas dramáticas. Por exemplo, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Estamos falando em metade dos colaboradores da sua empresa. Metade dos alunos de uma classe, metade dos habitantes de um país. São mais de 4 bilhões de seres humanos. E nem 1% deve se tratar. Porque falta profissionais experientes, porque o tratamento é caro, porque muitas pessoas negam as suas mazelas, seus conflitos, têm medo de reconhecer que é apenas um ser humano em construção, necessidade neurótica de se defender. Quem defende-se está adequado. Quem se defende demais quando alguém questiona, critica, é um menino. Pode ter PhD em qualquer área, mesmo de psicologia. É imaturo. E grande parte das pessoas vive numa defesa enorme. Elas não se desarmam, porque tem a necessidade ansiosa de serem perfeitas. Então, no mundo da política está ocorrendo isso. Às vezes eu penso, será que não precisaríamos pacificar mais esse país? Não é para ganhar a eleição, não é porque eu não sou político, não tenho partido político. Será que nós não deveríamos, vamos sentar, vamos conversar aqui sobre o Brasil de 210 milhões de brasileiros, vamos falar de projetos para revolucionar a educação, revolucionar a agricultura, para termos um fiscal, uma responsabilidade fiscal adequada que contemple as próximas gerações, para que possamos revitalizar a indústria com a robótica, com a IA. Será que nós não deveríamos entender que na essência somos iguais? Nas diferenças, nos respeitamos, não são inimigos a serem abatidos, são adversários de ideias. Mas vocês falaram, as pessoas se radicalizaram, consideram o direita radical, considera quem é esquerda radical como adversários, são opositores, inimigos a serem abatidos. E esquerda radical considerando direita mais radical como inimigos a serem abatidos. Será que, no fundo, não somos apenas uma família que deveria ser apaixonada pela humanidade e ter um caso de amor com as pessoas e perceberem que, como eu disse, a vida é belíssima, mas assombrosamente breve, como gotas de orvalho que aparecem na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. A vida é curtíssima e o tempo emocional não tem mais 24 horas, tem 2 ou 3 horas. Antigamente, no século passado, no meio do século passado,
A vida média era 40, 50 anos. Mas as pessoas tinham tempo para ir nas varandas e dialogarem, relaxarem. Elas tinham tempo para falar do mugido dos bezerros, o balido das ovelhas, o tilintar das folhas sobre a orquestra do vento. Vendia cadeira de balanço ainda, né? Tinha cadeira de balanço. As pessoas sentavam nas ruas e conversavam. Hoje, as pessoas querem matar o tédio e matar a solidão. E o tédio e a solidão, pasmem, são fundamentais, porque são bilhetes para a interiorização, bilhetes de passagem. Quem quer matar o tédio, quem não sabe conviver com a solidão, nunca vai se conectar consigo mesmo. Mas as pessoas estão loucas, tudo rápido. O celular que não dá um bug da internet, eles ficam desesperados. O stream está sempre movimentando a cada 2, 3 minutos um novo filme, um novo evento. Tudo rápido. E eu espero que projetos como esse, lentos, onde debate longamente, possam não ser eliminados no teatro da existência. Mas vocês são os últimos dos moicanos, sabia? Esse tipo de podcast lento, onde você conversa, é a raridade da raridade no teatro social. Espero que não acabe. Espero que não esteja com os dias contados.